Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Sejam bem-vindos à nossa tabacaria. Eu sou o Thiago. E eu sou o Tobias. Depois de muito tentar, conseguimos gravar o poema. Iniciamos e creio que foi apenas após a adaptação a esse clima, ao mundo humanizado que o ar-condicionado nos promove, deixando a barbárie do lado de fora com aquele calor insuportável. Pois bem, meus caros, Goiás, vocês não têm noção do que é calor, viu? Aqui em Goiás você tem dois climas, tá chovendo muito ou tá quente pra caralho. Ou você tem a bizarra combinação dos dois. Aqui é como diz a cantiga infantil, sol e chuva, casamento da viúva. Muito bem, hoje falaremos da história da filosofia, um tema que o nosso amigo Tobias sugeriu e que tem propriedade, porque ele dá essa matéria na faculdade, para falar. Então, se você discordar, é porque você está errado e pronto, acabou. Se você discordar, você pode mandar uma bibliografia. Não, vamos ser tipo o Morgenstern. Eu sou Flávio Morgenstern, eu estou certo, você está errado. Se você não concorda, é problema seu. Mas nós, inclusive, temos a hombridade, não a nível Morgenstern, mas caso você discordar de alguma coisa, manda a bibliografia aí, que a gente comenta no próximo programa. Aliás, vamos ressaltar aqui algumas coisas que já começaram a chegar para nós nas nossas directs. Muito bom você ter falado, que a gente falou durante a semana que íamos citar essas pessoas e eu esqueci, agora que eu lembrei de novo. Justamente. Olha, você já achou alguém aí? Eu já achei. Então vai lá. Há um tempo atrás eu conversei com o Lucas Rosa, que me encontrou em um outro podcast que passou e ficou aí para trás, né? Uma carona que a gente já desceu. E ele começou... Será de novo do jeito que já foi um dia. E ele pediu para que lembrasse dele. Ele começou a escutar também a tabacaria, já foi inserido no meio das coisas do mal, né? E o Lucas Rosa pediu que mandasse um alô para ele. Então, alô, Lucas Rosa, um abração para você aí. Valeu demais. De cá tem o Gabriel Oliveira. O Gabriel Oliveira nos mandou parabéns, disse que o podcast é muito bom. Valeu, Gabriel. Um grande abraço para você também, viu? E tem os nossos amigos que escutam aí, o grande Lorde Ademir, que esteve conosco no episódio passado e disse que escutou os anteriores, então fiquei surpreso, né? Pois é. E ele aprovou. Aí foi a minha segunda vez surpresa. Pois é. Então você que nos escuta aí do seu reduto, espero que não tão bárbaro quanto o nosso, espero que esteja um clima agradável, escutando o nosso podcast. Você que nos conhece pelas redes sociais e quiser mandar um alô, mande um alô. A gente cita o seu nome aqui, aí você faz o corte, mostra para sua mãe, fala, mãe, eu tava no programa. Mostra no churrasco da família. Exato. Né? Os caras da internet estão falando de mim, tô famoso. Faz sua graça aí que a gente... Vou virar influencer. Então manda um alô aí, gente. Muito bem. História da filosofia é o tema de hoje. Primeiro, que hoje todo mundo é filósofo, né? Tem a filosofia da empresa. Mas você veja! Então, teve um grande boom na filosofia, né? Todo mundo hoje é filósofo, todo mundo hoje pode comentar sobre qualquer coisa que está criando a sua própria filosofia. Tobias, o que você acha disso? Cara, em partes, isso tem... Como tudo na vida, tem dois lados, né? O lado ruim é a barbarização da coisa, para pegar esse tema que a gente já está seguindo. Barbarização no sentido pleno do termo, né? Porque é a vulgarização do negócio. Então, você tem esse boom aí, todo mundo hoje em dia gosta de falar de filosofia, todo mundo hoje em dia gosta de comentar alguma coisa, cita algum, entre aspas, filósofo ou pensador, daqui a pouco a gente vai comentar sobre a diferença deles, esses indivíduos. E assim, é fácil quando você está na frente de um computador com internet, né? Quando você vê essa galera fora do computador, quando você vê esse pessoal conversando, a reação que eles têm é ficar como bonobos
em briga, porque se você fala coisas que ele não sabe, logo eles começam a te chamar de pedante, a falar que você está com um pensamento aristocrático, perennialista. Teve uma vez que um cara, ela apelou comigo, eu tava de boa num boteco lá no Pirinópolis, né, já há alguns anos atrás, né, em meados de talvez 2017, coisa assim. E o cara sentou assim na mesa, era um conhecido, sentou e a gente começou a conversar, né? Ele começava a falar umas bonobices lá, falava, não, cara, fulano escreveu tal coisa assim e tal, ciclano disse tal coisa, não sei o quê. Aí quando ele chapou o coco, ele falou assim, cara, você só fica aí falando de coisa, porque eu sou filósofo, eu sou livre pensador. Eu olhei pra ele e falei assim, mano, eu ia perguntar se você bebeu, mas você literalmente bebeu? Então o negócio é, bicho, você usou droga? Você não tem condição nenhuma. O problema dos caras é justamente esse. O boom da filosofia causou esse interesse pela filosofia, que é muito bom, né? Ele causou uma busca por conteúdos filosóficos, mas, ao mesmo tempo, em tudo aquilo que é massificado, existe a propensão da grande maioria ficar no superficial. E esse ficar no superficial é adotar ali algumas dessas ideias do mainstream, que são popularizadas, mesmo de filósofos propriamente ditos, né? Um exemplo. Hoje em dia, eu vou dar um exemplo da nossa querida amiga direita, né? Que é os conservadores aí, né? O que é essa popularização? Os coxinha, né? O que é a popularização de estudos filosóficos? É hoje você trocar ideia com um cara minimamente informado e ele virar e falar para você assim, não, isso aí é paralaxe cognitiva. Né? Você, porra, cara. Aí você vai aprofundando a conversa com o cara e você vê, não, ele só repete aquilo, ele não consegue mais. Por quê? Porque assistiu uns vídeos ali, lê uns pedacinhos de coisa ali. No geral, surge isso. Mas um lado positivo é que o filosofar, ele é uma condição própria do ser humano. Portanto, aqueles que têm um contato com uma exposição filosófica, pode ser uma exposição filosófica para leigo mesmo, né? Alguns livros bem de divulgação assim que surgem, isso vai gerar a inquietação, ou para sermos aristotélicos, vai gerar um assombro, né? E isso irá levar essa pessoa a querer entender, poxa, o que é esse negócio de filosofar, né? E quanto mais a pessoa quer entender, mais ela vai se aprofundando dentro dos estudos. E necessariamente o estudo filosófico, ele cobra que se tenha uma perspectiva histórica para você entender o que você está fazendo. Você não achar que depois de tomar uns gorós, vai bater no peito dizendo que é livre pensador e que os coleguinhas só estão lendo coisas aí e não estão fazendo filosofia. Pelo contrário, acredito mais eu que quem está lendo e prestando atenção nas coisas esteja fazendo filosofia. E é bom lembrar o seguinte, que quando a gente fala de filosofia, tem propriamente uma noção, né, de ciência, de uma atividade intelectual, ou seja, de conhecimento. É um homem que possui um caráter de saber, né, e também é entendido como modo de vida. E essas duas perspectivas, elas se cruzam com muita frequência dentro da história da filosofia. E, inclusive, a própria paralaxe cognitiva que a gente falou anteriormente é justamente a distância do eixo entre essas duas. Tá? A importância disso, de mencionar esse elemento ciência e modo de vida, é para que você possa ter uma mínima noção do elemento fundamental da filosofia, porque o seu desenvolvimento a partir do mundo grego vai estar literalmente relacionado tanto com o saber adquirido e, propriamente, podemos dizer que no seu princípio ele era muito vinculado a algumas escolas e algumas até de caráter iniciático mesmo, assim, era uma coisa meio esotérica e tal, não no sentido de esoterismo New Age, tá? Não, porque eram grupos fechados que faziam um certo estudo, viviam ali em comunidade em busca justamente desse modo de vida, ou seja, tinha o elemento do saber vinculado a uma própria condição de vida. Platão era pitagórico, teve contato com os mistérios órficos e tal, por isso que toda a filosofia dele tem esse caráter. Inclusive a obra do Reale, que vai falar ali sobre um elemento perceptível dentro da filosofia de Platão,
que são as doutrinas não escritas, ou seja, existe todo um corpus platônico que não era escrito, que era apenas compartilhado ali entre aqueles mais próximos. O que nós temos de obras hoje é uma parte dessa filosofia. Por quê? Porque o saber do filósofo ele não está preso, não está condicionado necessariamente à escrita. A escrita é uma parte do saber do filósofo. Vejamos Sócrates, que não escreveu nada, e conhecemos a sua postura de homem de saber apenas através de outras fontes. A principal é Platão, mas poderíamos levar também a Xenofonte, é até mesmo as sátiras de Aristófanes com as nuvens, né? Então temos aí uma possibilidade. E por que falar disso tudo para começar a falar da história da filosofia? Como o Tiago mencionou do boom da filosofia, esse boom da filosofia surge de obras de pessoas especializadas, ou seja, quem conhece filosofia, quem por algum motivo tem ou um estudo acadêmico ou um estudo erudito e profissional da coisa, mesmo que não seja acadêmico, né? Mas sabe lidar com esse conteúdo, e nós temos vários exemplos, inclusive na intelectualidade brasileira, que durante muito tempo foi formada por pessoas, não só no campo da filosofia, mas nas várias ciências, até mais ou menos ali os anos 70, a grande quantidade de pessoas que exerciam determinadas funções de historiadores, sociólogos, filósofos eram de outra formação, por não ter as respectivas cátedras aqui no Brasil. Então, são pessoas que trabalharam e dentro de algum campo específico, no caso aqui vamos falar da filosofia, escreveram para interessados. Interessados aqui não acadêmicos, mas leigos. Você tem todo um campo de filósofos no Brasil que atuavam, por exemplo, na mídia jornalística. Podemos citar isso aí já no Brasil passado. Podemos pegar ali a primeira metade do século XX e seguir, né? Para por falta de uma precisão aqui, mas dos anos 30 para frente você vai ter uma gama de pessoas que vão tratar desses assuntos, ou de forma ensaística, não sendo propriamente filosófico, mas de forma filosófica. Você tem o Carpo, que vai fazer ensaios que tratam de temas literários que discutem questões filosóficas. Você vai ter o Gustavo Corsão, que vai ter uma série, inclusive você pode olhar na livraria Chafariz, tem um livro dele que se chama Gustavo Corsão Tomista. São ensaios que saíram em jornais, imbuído assim de filosofia tomista. Você vai ter o próprio Vicente Ferreira da Silva, que vai ter muito da sua obra publicada em jornais. Wilhelm Flusser, né, outro que tem muita coisa escrita em jornais. Ou seja, estão dialogando, estão filosofando em público, digamos assim. Os grandes pensadores, mesmo de filosofia, nessa época no Brasil, interessante, você falou do jornal, realmente ficavam no jornal, né? Tanto no campo da política, de literatura, ainda tem o próprio Carlos Lacerda, jornalista, e que publicava, eu lembrei do Carlos Lacerda porque fui no evento essa semana e um cara falou que ele é tão, como é que é? Ele é tão nocivo quanto o atual presidente. A diferença é que o Carlos Lacerda, pelo menos, é um pouquinho mais inteligente. Isso aí você sabe o que é, né? Sabe quando você encosta muito o cotovelo na mesa? Fica muito tempo ali, você levanta, ele dói? Dor de cotovelo. É isso. Mas é muito interessante porque o nível que esse pessoal tinha antes era um nível muito maior que esse do comentário mencionado. E foi um jornalista que falou isso. A galera toda hoje fica numa superfície muito rasa, né? Não aprofunda em nada. O debate, tanto em política quanto em filosofia, quanto em história, ele está muito reduzido. Não sei informar até que ponto é por causa dos opinadores ou do público que recebe, ou se é uma desgraçada mistura dos dois. Aí é uma complicação. Bom, para vocês terem uma ideia de algumas obras de cunho leigo que tratam de filosofia e que chamaram a atenção de muitas pessoas para o campo da filosofia. Só antes de citar, é porque tem uma diferença aqui que eu acho que todo mundo consegue perceber. Porque antes você chegava na casa das pessoas, ia conversar, ia falar qualquer coisa, ia falar do cachorro, ia falar da família, qualquer coisa.
Hoje você chega e as pessoas já querem falar de política, pessoa que não estuda nada, assim. Não estuda nada, não sabe nada, mas ela tem a opinião dela sobre as vacinas, sobre tudo. É impressionante. E a questão não é que é uma opinião pessoal, é uma opinião que ela tem uma tendência a defender como se ela fosse... Ela escutou em algum lugar e aí ela disse, olha, isso é genial, vou carregar isso para mim. E aí ela sai defendendo isso sem olhar outras opiniões do caso. Né? E aí todo mundo começa a se achar inteligente, estudioso e bom pra caralho. O pior disso tudo são as possibilidades... Como posso dizer? As possibilidades de todo mundo hoje conseguir 5 segundos de fama em virtude da internet. Sim. Porque se a pessoa viu alguma coisa legal, ela vai ali, reposta, comenta, ganha alguns likes e pronto, já sou influencer, já sou uma pessoa que sabe das coisas, meus amigos gostaram, então eu sou inteligente. E aí, tanto as redes quanto a televisão e esses outros meios tentam falar para as pessoas, olha, repete essa frase aqui que você vai ser inteligente. Aí você tem os moleques na escola começando a ler esses atuais livros que a gente vai falar. Por exemplo, O Mundo de Sofia. Então você pega 2 públicos diferentes que começam a discutir em torno de alguma coisa que nenhum dos dois sabe, mas que vira um baita diálogo que quando a tia vai embora diz, nossa, esse garoto é inteligente. Poxa, esse cara é inteligente pra caramba, né? Não, e tô pensando aqui agora, né, nas obras e me voltou aqui uma coisa que eu deixei de colocar no nosso roteirinho aqui, mas que poderia ser lembrado nos anos ali depois do Maio de 68, aquela coisa toda, você vai ter uma série de, entre aspas, romances filosóficos, né? E alguns escritores já faziam isso antes, como a obra do Sartre, né? A obra do Sartre, o Marias até fala que ela é uma parafilosofia, ou seja, ele faz para exemplificar a filosofia dele. Né? Tem um trecho de um livro do Marias que fala, você vai encontrar em determinados romances a cópia igual de um trecho que foi retirado do grande tratado de ontologia fenomenológica que o cara fez lá, né? É uma referência clara ao Sartre. Mas assim, ler esses romances, por exemplo, do Sartre, você vai ler ali A Náusea, depois você passa para frente, chegando aqui mais próximo, lê O Mundo de Sofia, a pessoa já começa a ter um interesse. Alguns menos informados, né? Porque o Mundo de Sofia possui ali alguns equívocos, erros mesmo de terminologia, de conceitos e tal. O Sartre já é um outro problema que vamos deixar para lá. Um dia a gente fala mal. Um dia a gente vem só para bater no sapo boi azul vesgo. O Mundo de Sofia ele vai trazer uma noção histórica da filosofia com toda a particularidade do intuito do autor e vai gerar na pessoa ou a noção de que ela já está sabendo ou a noção de que ela precisa saber mais. Sim. É um fato. Né? Então, é um tipo de livro que vai alcançar um determinado público e esse público vai se sentir atraído pelo assunto. É um dos livros responsáveis aí de grande escala, talvez dos mais famosos. Né? Todo mundo já deve ter visto alguém comentar O Mundo de Sofia. Eu tenho um amigo, inclusive, que defende ele com unhas e dentes, que é bom demais da conta. Eu discordo, mas enfim. O povo tem uns caras que falam, pô, você tem que ler esse livro, imprescindível para... Quero estudar filosofia, lê O Mundo de Sofia antes. Eu falei, cara, será que esse trem é isso tudo? Como eu sou do contra, eu não li. Então... O Odemir tem uma teoria de que O Mundo de Sofia é a história de um pedófilo que vai atrás de uma menininha no mato. Um dia o Odemir poderia contar essa pra gente aqui no podcast. Futuramente, sim, vamos quando ele voltar, ele contará a história do Mundo de Sofia. Sim. Então, é um dos livros que vai trazer um interesse filosófico geral, generalizado, assim. Depois a coisa vai passando, coisas de maior ou menor expressão vão surgindo, pessoas vão discutir ideias e mais ideias em livrinhos livrinhos ou livros até mais substanciais, né, bons livros, que é assunto que a gente poderia chamar de filosóficos, ou que permeiam ali a filosofia. E a gente vai chegar aqui já nos anos 2000 com uma série que deu muito o que falar, que é a série dos guias politicamente incorretos. Tá? Você vai encontrar tanto os manuais politicamente incorretos, que são os gringos,
acho que inclusive sai em primeiro, né? E depois aqui no Brasil você vai ter os guias politicamente incorretos, que tem vários segmentos, e um dos é justamente o guia do Pondé, que é o guia politicamente incorreto da filosofia. O interessante desse livro do Pondé, diferente assim do Mundo de Sofia, é que ele não tem uma perspectiva cronológica, mas ele tem uma perspectiva antagônica ao mainstream. Quer dizer que o Pondé ele vai trazer uma filosofia daquele jeitão dele, né? Não necessariamente é ruim, mas é a minha cisma com o Pondé. Depois que você lê algumas coisas dele, você acompanha durante um tempo, o restante parece que ele está sempre repetindo. É sempre a mesma coisa. Eu falo isso com propriedade, porque eu li muito. Eu acompanhei durante um bom tempo, enquanto era de graça ainda, as colunas dele na Folha. Eu tenho uma série de livros dele, e se você ler 2 livros dele, você vai ter uma sensação de que os próximos serão repetições dos temas iniciais, ou desenvolvimento de coisas transversais, enfim. Mas o Pondé trouxe também para muitos esse interesse pela filosofia. Ainda mais para um pessoal que se sentia meio órfão e que não tinha, por questões próprias de divulgação, de temporalidade, questões históricas, não tiveram contato com outros autores que iniciaram essa atividade de estar na contramão do mainstream, seja acadêmico, seja literário. Né? Então o Pondé ele abriu esse rombo, começou ali, mas ele não foi o primeiro. O importante é que o Pondé também ele tem uma carreira acadêmica, né? Então ele tinha propriedade, tinha lugar de fala. Tinha lugar de fala, tinha toda a propriedade possível. É uma das coisas que ele bate desde o começo, né? Dos problemas da academia, cara acadêmico, das dificuldades que você tem de fazer um estudo que é do seu interesse, não necessariamente você tem que adaptar, fazer todo um jogo ali. Cara, é difícil. Você tem um interesse você tem um interesse de pesquisa e você vê que se você quiser estudar aquilo, você tem que ir para a França, porque lá tem um cara que estuda aquilo. E aqui no Brasil você não tem. Então você tem que pegar aquele seu interesse, dobrar ele, assim, forçar uma barra do caramba para você fazer uma pesquisa que possa ser aceita na Federal de Rondônia. Pra você ter uma ideia, né? Ou então um IF lá do Acre. As coisas são difíceis. Ou não, você pode encontrar na faculdade do lado ali, mas enfim, é questão de sorte, né? E o Pondé vai trazer também essa intenção, mais um maravilhar-se com o tema da filosofia, e que muita gente vai encontrar ali. Poxa, isso aqui é legal, vou continuar lendo. Então o Pondé tem seus leitores cativos até hoje. É um cara de muita mídia, sempre sempre lota palestras e tal. Tem lá a sua participação na Cultura, lá no Jornal da Cultura. Isso, né? E em alguns momentos ele faz uns comentários assim que você fala, meu Deus, o que esse cara está falando? Mas ele também tem umas atividades muito boas, como, por exemplo, para além dos livros dele de alcance de leigos, ele tem uma obra sobre Pascal, uns trabalhos acadêmicos mesmo, que são as teses, né, do doutoramento dele, sobre Pascal, e ele tem um livro que é muito bom sobre Dostoiévski, inclusive. Né? Então, essa é a figura dele, que também comporta aqui um pouco esse boom da filosofia. O outro nome, que não poderia faltar, é o do nosso velho querido, o senhor Olavão. Olavo de Carvalho. Tá certo? Ei, vocês estão falando Olavo, meu filho. Tá certo? Aqui. Cara, só de todo mundo saber quem é Olavo de Carvalho. Você está xingando ele agora, você está falando mal dele agora. Você já entende a importância do cara. Você está entendendo? Então, a questão é simples, goste ou não, desde os anos 90. E dentro das possibilidades de fama dos anos 90, o Olavo já era famoso nos anos 90. Sim. Que é quando ele vai lançar a trilogia Nova Era Revolução Cultural, o Jardim das Aflições e o Imbecil Coletivo. Né? Foram livros que, de certa forma, principalmente o Imbecil Coletivo, deu uma chacoalhada na intelectualidade brasileira, principalmente a acadêmica. Essa acadêmica que tinha seu espaço na mídia, que ditava normas, que falava o que era certo e o que era errado, enfim. Ele já falava contra esse pessoal, uma coisa que o Pondé veio falar muito tempo depois, de forma pública e escrita, né? O Olavo já fez isso antes, tá? O que acontece é que, com a internet, o Olavo conseguiu ganhar mais visibilidade. Ele ficou famoso tanto pelas suas posições
firmes pela sua maneira, que é uma mistura de Nelson Rodrigues com Alborguete. E já na época da internet, o True Outspeak fez a galera conhecer bem o velho desse jeito. Mas olha, isso não é. Ele fala. É o Nelson Rodrigues. Eu cansei, ele fala em um dos primeiros True Outspeaks, eu cansei de tratar esse povo bem, eu vou misturar agora aqui um Nelson Rodrigues com o Alborguete e é assim mesmo. E é interessante que ele fala, olha, se eu for responder com a minha razão, se eu pegar aqui argumentos filosóficos para responder esse tipo de gente, eu vou perder tempo, eles vão achar que eles são inteligentes, eles vão achar que eles estão certos, que eles são inteligentes, que eu precisei construir um argumento para debater com eles. Eu xingo logo. Pronto, acabou. Não preciso falar mais nada. Pois é. E essa é a figura. E o Olavo, ele tem em volta da figura dele, talvez o maior boom assim, de gente que vai se interessar pela filosofia e vão estudar filosofia de forma séria. Academicamente e não academicamente. Gente que vai ter, assim, capacidade intelectual altíssima, porque vão seguir uma série de ensinamentos que ele vai passar e se tornaram públicos por conta dos trechos das aulas que ele dá e que estão hoje na internet. Então, de modo geral, o boom da filosofia é isso, né? E é interessante agora, dentro desse cenário do boom, pensar o que vem a ser aí os principais títulos que vemos aplicados às pessoas. Ou seja, muita gente hoje, o Thiago começou o programa falando disso e é sensacional. A pessoa ela pode ter qualquer ideia, uma ideiazinha qualquer, lá, assim, nossa, e começa a falar disso. Uma certa vez eu escutei a conversa de um vizinho meu, né, eu morava, a janela do meu quarto dava para a rua, e o vizinho morava no barraco do fundo do lote da casa onde eu morava. Ele era metido a rapper e ele começou a conversar. Esse negócio tinha até escrito em algum canto da internet que isso morreu. Depois eu vou colocar isso online de novo. E ele era metido a rapper e ele estava conversando com um cara que ele foi num negócio de rap e começou a fazer umas rimas. E ele fez as rimas e os caras tudo começou a falar: nossa, cara, você mandou umas coisas, umas paradas massas, você fala bonito, você parece filósofo. Você é mó filósofo, velho. E ficou nisso, né? Então o cara expôs de alguma forma, ele virou o filósofo. Sim, né? sim. Então, o texto chamava até a filosofia do rapper. Não, qualquer um que faz isso, ou que fala bonito qualquer coisa, o cara. Tanto o título de filósofo quanto de poeta. O cara fala qualquer coisa bonita, pô, baita poeta, hein? O cara fala qualquer coisa inteligente que o interlocutor não entendeu, baita filósofo. É aquela coisa de você estar sozinho com você mesmo na sua própria solidão e falar coisas delirantes. Onde só você mesmo não há intromissão. Você já é um filósofo, não vai ser mais inteligente que eu, mas era um filósofo. Pode aprender comigo. E tem assim, as empresas, elas têm missão, visão, valores, né? E a filosofia da empresa, né? A filosofia do meu trabalho é essa, a filosofia do negócio é essa, a filosofia do carrinho de rolimã, pelo amor de Deus. É por conta daquele negócio que eu comentei no princípio, né? Muita gente ainda tem dos pontos básicos, né, ligados à própria palavra de filosofia, a própria noção de filosofia, que tem ela como uma noção simples de jeito de vida, de forma de conduta, etc. Sim. E que permaneceu muito no imaginário popular, é senso comum já e tal, né? Sim. Mas o filósofo não é necessariamente esse tipo de pessoa. O filósofo, por definição, é uma pessoa muito séria que tem essa unidade com o seu conhecimento, né? E esse seu conhecimento está literalmente ligado com a sua experiência. Se vocês conseguirem pegar essa referência aí, essa foi só para os iniciados. Piada para poucos. Piada para poucos. Mas o filósofo é um cara que tem uma investigação séria, faz um trabalho sério, tem uma vida condizente ali com essa atividade e tal. E a gente poderia colocar que o filósofo é aquele que investiga o universo, tudo o que há, para ser orteguista aqui nesse sentido. O filósofo, no caso, é aquele que tem um sistema, então.
Na maioria dos desenvolve casos um tem, ele vai sistema. desenvolvendo, né? Durante o seu próprio Não é filosofar. que ele tem, mas ele vai desenvolvendo, né? Isso, aí no fim de tudo, quando ele morre, você fala, o sistema O dele sistema é dele esse. é esse. Né? Às vezes tem filósofo com vários sistemas, né? E vai desenvolvendo e perpassando aí pela vida dele, até que quando chega na sua maturidade, fala, não, agora é isso aqui. Né? Sim. E você tem, depois disso, pessoas que têm uma capacidade intelectual muito boa, uma erudição vasta, e que escreve ou palestra, né, ou leciona, né, de uma forma muito boa, consegue dar um panorama, só porque faz de uma forma ensaística, não é dentro dos critérios próprios, digamos assim, acadêmicos, em formulação de teses, em escritas de monografias e coisas do gênero. Esses aí seriam os ensaístas, né? Ele faz toda essa atividade de uma forma mais livre. Então, uma conexão entre várias pontas, como se fosse uma raiz crescendo, né? E aproveitando ali todo o espaço para percorrer e formar uma determinada linha de exposição, uma linha de raciocínio, a demonstração de uma ideia e coisas assim. A gente até falava disso na livraria um dia, do ensaio, né? O ensaio é uma tentativa de, né? Então, Isso. o ensaísta é aquele que está tentando alguma coisa, né? Então, ele não tem muita preocupação de ser isso, finalizar, ser aquilo. de finalizar a tese dele. Não, ele está procurando, né? Ele vai produzindo ensaios, né? E, por fim, você tem os pensadores, que podem ser pensadores com ou sem aspas. Você tem os pensadores sem aspas, que são pessoas, de fato, procuram desenvolver alguma coisa, têm uma noção bem positiva de atividade intelectual, propõem teorias, etc., de forma séria. E você tem pensadores com aspas, que fazem isso seja pela fama, seja pelo dinheiro. Ou porque o nome dele é Gabriel o Pensador. É um ótimo exemplo de pensador com aspas. E dentro desses aí, a filosofia acaba se movendo, porque a todo momento a gente vai encontrar dentro da história da filosofia exemplos da convivência desses tipos, né? Apesar do ensaísta ele ser uma coisa bem mais moderna, né? Mas pensadores e filósofos vão conviver com muita frequência, tá? E por que essa introdução, né, esses comentários iniciais, para chegar na história da filosofia? Porque é importantíssimo, dentro de todo esse arcabouço que a gente colocou, é importantíssimo ter uma compreensão histórica das coisas. Ou seja, saber que você não é o livre pensador que vai reinventar a roda, não importa quantas cachaças que você vai tomar, né? Nem errar você vai errar com originalidade, meu jovem. Nem o seu erro com o livre pensador, como o grande filósofo, vai ser uma novidade. Porque, como diria o Mário, em um dos livros dele, né, que os grandes erros filosóficos de hoje são erros já refutados no passado e que surgiram com roupa nova. Tem um outro também que fala alguma coisa parecida. Sim. O Siakam, Michel Frederic Siakam, em Filosofia e Antifilosofia. Ou seja, para você não cometer a barbárie ou a estupidez, não, eu vou considerar que você é uma pessoa bem intencionada. Então, para você não cometer a gafe de achar que você é a última Coca-Cola do pacote, que você foi iluminado como o menino do Acre pelo espírito de Giordano Bruno para fazer ali para copiar o código dos DuckTales, do Tio Patinhas lá, e escrever um monte de abobrinha, tá bom? Por conta disso, a gente vai falar dessa importância que tem da história da filosofia. O Olavo tem um negócio que eu acho fenomenal, que ele fala assim, o cara chega e fala, não, eu tenho a minha própria ideia. Ele expõe a ideia dele, pô, essa ideia aí não é sua, cara. Me desculpa, mas isso aí... Não, mas eu pensei sozinho isso aqui, mas pensou errado. Já tem outros que falam aí. Pensou errado e sem originalidade. A grande questão é que muitas pessoas escutam, nós todos escutamos muitas coisas diferentes, e nem tudo a gente grava a fonte, mas grava o conteúdo. Então aparece uma oportunidade, eu já sei o que é isso. É isso aqui, ó. Eu acabei de bolar isso aqui.
Não. A palavra foi precisa, acabou de bolar mesmo, né? Porque as coisas que saem aí, só com já pro trem, né? Fazer um significado. Né? Mas enfim. Woman, no cry. Deus do céu! Aqui nós é arte, cultura e também é memes. Tá meme. Ai, meu Deus. A pessoa vê a história da filosofia. Caraca, vai ser o episódio mais sério. Ai, sim, eu queria ter falado isso no início, mas eu esqueci, jovem mancebo. Você que está esperando aqui aulas de história da filosofia, não. Para isso você vai ter que comprar algum curso, entrar numa faculdade, né, assistir aí pela internet alguma coisa. Aqui a gente está dando noções gerais para você não ser um bonobo e achar que você é o grande pensador do boteco. Sim. Porque o tiozinho que passa catando latinha vai ter mais sacadas boas que você. De você, exato. Então, veja bem, existe nesse emaranhado de interesses pela filosofia a falta de uma noção geral sobre a filosofia dentro do processo do seu desenvolvimento na humanidade. Isso que a gente pensa em oferecer como uma história da filosofia, ou seja, mostrar esse desenvolvimento, né? Oferecer uma possibilidade de conhecer o trajeto de algo que começou em um momento específico, que se desenvolve a partir de circunstâncias muito específicas, de vidas muito próprias e de questões muito particulares, né? Isso é fundamental para que você não se perca no emaranhado de confusões que existem por aí, tá bom? Então, é saber minimamente que foram os pensadores, os filósofos e as atitudes que eles desenvolveram e o que isso tem relação com hoje, se tem ou se não tem, onde aconteceram ali continuações, onde houveram divergências, onde houveram rupturas e por aí se segue, né? E é não se perder no meio de tanta coisa. Porque, olha, a filosofia basicamente se coloca com seu surgimento por volta do século V a.C., né? Com as escolas do que hoje nós chamamos de pré-socráticos. Então, veja, de um cara que desenvolveu, a partir ainda de elementos que eram vinculados a uma linguagem poética ainda, se observar os pré-socráticos, é completamente diferente do que os tios ensinam na escola, viu? Eles não abandonam, não rompem de imediato com os mitos. Nem Platão rompe de imediato com os mitos. Né? Existe sempre uma retomada em Platão, ali, um arremate das coisas a partir de figuras simbólicas, figuras provindas de elementos míticos, né? Para que ele possa sintetizar grandes aporias. Tem aquela frase do mito lá do Fernando Pessoa, aquela definição que você usou O mito é o nada que é tudo. Isso. Só por isso você já sabe que não dá para abandonar de uma vez. Isso. Então, assim, os pré-socráticos eles vão se afastar do elemento mítico. Eles procuram formas de se desvincular das narrativas míticas. Mas a estrutura ainda de exposição é muito vinculada a isso. Hoje, nós poderíamos até dizer que existem retomadas de elementos mitológicos, mas de um novo paganismo, de um neopaganismo, e que a gente poderia até dizer que são mitos muito artificiais, porque todo o mito propriamente dito, ele remete a um tempo um tempo quase fora do tempo. Quer dizer assim, é lá no início de tudo. É igual tinha se você é velho, você deve ter assistido o seriado do Hércules. Lá começava assim, no início dos tempos, quando os deuses eram rudes e cruéis. Né? E os seres humanos estavam começando ali. É aquela coisa, o mito está nisso daí. Tá? Então, com o estudo da história da filosofia, você vai pegar o que é a filosofia, vai tentar entender a filosofia como essa atividade propriamente humana que vai se desenvolver de forma relacionada tanto ao conhecimento, ao desenvolvimento do conhecimento, à procura do conhecimento, à procura de ser uma pessoa que vive ali uma vida de contemplação, que procura ter um tipo próprio de vida e, a partir desse elemento inicial,
você vai observando as aproximações e distanciamentos que existiram e ainda existem da vida teorética com a vida científica, né? Com a busca propriamente do conhecimento, conhecer pelo conhecer e de um conhecimento amparado por uma vivência própria. É uma condição, ou seja, o estudo da história da filosofia é extremamente importante para dar essa condição de se situar como parte de todo um processo. Se você tem o mínimo interesse em estudar filosofia, fazer filosofia, é imprescindível ter uma mínima noção do que foi o processo de desenvolvimento da filosofia até hoje, para não cair na tentação do nosso coleguinha lá do bar do Pirinópolis, né? Sim. Por quê? Porque você não está fazendo nada novo. O elemento histórico, para pegar aqui o nosso amigo Ortegão das Massas como referência, o elemento histórico é o chão que nós pisamos para nos projetarmos para o futuro. O ser humano é um ser, né, a pessoa, né, que na sua vida ele é necessariamente herdeiro. Né? Ele é um herdeiro que pisa num solo que foi construído por aqueles que vieram antes deles. Aí fala, mas a filosofia começou em um tempo específico. Sim, mas toda a organização da sociedade na Grécia, colocaremos aqui um ponto decisivo, que a filosofia é coisa grega, né? Seremos radicais igual o Mário, que a coisa no Oriente lá é outra coisa, né? Ou pelo menos uma seara muito complicada a gente mexer agora. Todo um terreno foi preparado em termos de intelectualidade, em termos de reflexão, pela própria estrutura dos mitos e pela própria construção das cidades e pela própria ordenação da mente das pessoas para uma forma específica de vivência, promoveu, portanto, a possibilidade de se refletir para além dos mitos. E essa reflexão, ela não é uma reflexão que ela cria saltos, ou seja, você teve ali na Grécia, começou com Sócrates, Platão e Aristóteles, acabou. Pula lá para René Descartes. Né? Existem histórias da filosofia que fazem isso. Ou seja, se você faz isso, você vai perder toda a conexão que existe entre a modernidade. Por quê? Porque Descartes ele tinha uma conexão, até mesmo elementos do pensamento dele e de toda a filosofia moderna estão conectados ao que era resultado do pensamento escolástico. Sim, seu professor da escola não menciona, por exemplo, que os temas mais importantes da filosofia moderna estavam relacionados ao absoluto, Deus, ao sujeito, o homem, e ao mundo. Né? Então, que são temas escolásticos, desenvolvimento próprio da escolástica. Isso. E que são iniciados desde lá da Grécia, Sim. que é conhece a ti mesmo, que conhecerás o mundo e os deuses. Exato. As mesmas três coisas. Na filosofia grega, os principais temas a gente pode colocar que seria o logos, né? A teoria e o ser. Né? Com o advento do cristianismo, a gente pode colocar que os principais temas estariam relacionados. E veja só, o grego, para você ter ideia, o que é uma problemática filosófica, que até hoje para nós esses temas são importantes. O grego, como ele já chegava no mundo, para ele o mundo sempre estava ali. Aquela noção própria da eternidade do cosmos. Né? Então, você não ter essa noção, você perde o problema filosófico que é instaurado a partir do cristianismo. Porque a partir do cristianismo, nós vamos ter um fator importantíssimo que é a criação a partir do nada. Existia o ser, o ser, que está além de qualquer possibilidade de conhecimento pleno, a não ser aquilo que ele se deu a conhecer, e esse ser do nada, esse ser que está além do ser, o ser dionisíaco, ele está além do nada, está além do ser, e do nada, ou seja, não havia coisa, não havia partícula para estourar nenhuma o Big Bang, substância. não havia nenhuma substância, havia só o ser, aquele que é. Só havia. Quando perguntarem o seu nome, eu digo que eu sou aquele que sou. Eu sou o grande, eu sou. Eu sou o grande, eu sou. Então, o cristianismo ele instaura esse problema filosófico, ou seja, não existe mais
alguns problemas filosóficos. Né? Não existe mais uma fragmentação de poderes completamente equivalentes ou em hierarquias mesmo assim, mas que competem entre si, causando aporias. Não, existe um Deus, que é o monoteísmo, que é instaurado ali agora dentro de uma possibilidade filosófica. E o criacionismo que surge a partir disso, dessa concepção monoteísta, e posteriormente o mundo ele passa a ter também um elemento antropocêntrico, porque Deus, se você vai ler ali os padres da igreja, se não me engano, São Gregório de Nissa, ele vai mostrar que dentro da criação do mundo, que é uma das obras dele, que a coroa da criação é o homem. E o próprio relato do Gênesis, que é a observação para esse texto, o relato do Gênesis vai dizer que o homem ele foi colocado no jardim e ele deu nome às coisas. E daqui a uns tempos você vai poder ler um conto muito interessante, que chama O Canto Adâmico, de Miguel de Unamuno, e você vai ver o quão poderoso, o quão importante é essa tarefa de nomear as coisas. Né? Dar nome. Né? É importantíssimo, porque você toma posse daquilo. Sim. Né? Então, esse é um problema do filosófico que surge com o cristianismo. E se você não tem a noção do que foi a filosofia patrística, o desenvolvimento do pensamento cristão na patrística, o que isso tem a ver com os sistemas filosóficos que já existiam, né? Tanto os vários níveis de aristotelismo, não é só o Aristóteles por Aristóteles, você tem um desenvolvimento de aristotelismos, você tem um desenvolvimento de platonismos, né? E, por consequência, de estoicismos, de ceticismos, e por aí segue. E sem isso daí, há uma dificuldade de se situar hoje quando alguém vira e fala os medievais, eles eram antirracionalistas, eles eram simplesmente fideístas. E você fala isso sem fazer uma leitura de Santo Ambrósio e sem fazer uma leitura de Santo Agostinho, para citar dois grandes aqui, e muito mais famosos que o restante, né? Apesar do poderio intelectual deles, de um Justino, de um Isidoro, de um diversos Heireses contra as heresias de Irineu. Irineu, né? Irineu de Lyon. O que esses caras estão fazendo? O que faz um Agostinho? O que faz um Ambrósio? Posteriormente, o que vai fazer um Pedro Lombardo? O que vai fazer um Santo Anselmo? Os irmãos da Abadia de São Vítor? Eles vão simples e unicamente continuar, eles vão absorver e vão continuar o desenvolvimento filosófico. Porque se estamos falando de uma história, estamos falando de um elemento próprio do ser humano, né, que o ser humano é nitidamente histórico e isso caminha com ele. A filosofia não é algo pronto e a filosofia não dá saltos. A filosofia daria um salto, talvez, se não existissem homens na face da Terra que fizessem filosofia. Sim. Se passássemos algumas eras, mudássemos para Marte e aqui não existisse ninguém, teríamos na Terra falta de filosofia. Mas enquanto tiver homens que têm contato com esse passado, que estão pisando nesse solo construído pelos que vieram antes, sempre haverá filosofia. Por quê? Patrísticos medievais, eles nunca partiram do nada. Sim. Eles sempre partiram daquilo que já era filosofia feita pelos seus antecessores, os antigos, seja os pagãos gregos, inclusive sejam os muçulmanos já do período medieval. Então, seja... Os estudos dos judeus também, né? Que tem lá a teoria de que o Pitágoras se encontrou no Monte Carmelo, né? Com os discípulos do profeta, com o próprio profeta, né? No Monte Carmelo. Enfim, e quando a pessoa pega lá os gregos e pula para os modernos e diz, olha, aqui está a filosofia. No período medieval, a Igreja Católica só impôs a sua visão, tal, então vamos continuar estudando daqui para frente. Eles continuam?
você percebe que dentro dos modernos há reflexões abertas pelos cristãos. Né? Inclusive às vezes, fechadas. E outra coisa, e há não só reflexões abertas, como há reflexões que eles partem de coisas que os cristãos afirmaram. Né? Então, ou seja, a filosofia cristã, medieval, patrística, foi importante, inclusive, para os modernos. Sim, até para os modernos. Exato. Hoje, na história da filosofia contemporânea, bem contemporânea mesmo, tem muitos autores que resgatam tanto um platonismo quanto um aristotelismo, resgatam no sentido de fazer uma continuidade de estudos a partir desses autores, né? Mas que eles não são parados e não são perdidos, soltos no mundo. Eles dialogam claramente com os mais importantes autores contemporâneos. E é um diálogo que remete tanto aos filósofos antigos, passam pelos medievais, os modernos e chegam na contemporaneidade. Esses autores são os autores que mais têm a contribuir com relação à filosofia, porque eles têm uma noção dessa generalidade, dessa historicidade própria do conhecimento filosófico. Né? A filosofia é uma construção, né? Vai construindo. A filosofia vai acabar com a volta de Cristo, porque lá vai acabar o mundo. Porque começa com eu sou e termina com eu sou. Pronto. E tem umas observações interessantes aqui, para usar aqui no nosso amigo novamente Ortega das Massas, que é algumas percepções que ele dá com relação à filosofia. Né? Vamos passar aqui rápido. Né? A filosofia, ela nos desvela, prima facie, o passado como um mundo morto dos erros. Ou seja, é uma visão inicial, que parece que tudo aquilo que veio atrás é só erro. Tá? E não é interessante pensarmos dessa forma. Tá? Mas ela é um conjunto de coisas que já passaram. Então você deve olhar para aquele passado, dito passado dos erros, mas você deve conhecer o que foi aquilo. Né? Até porque, se você sabe um monte de erro de muita gente, você não comete os mesmos erros. Ela é também, veja só, um arsenal para conhecermos os erros e procurar um caminho para a verdade. Ele escreve aqui de modo específico assim: a história da filosofia se mostra agora como a de um gato escaldado que foge dos lugares nos quais se queimou. De modo que, com o passar do tempo, a filosofia recolhe em seu alforje uma massa de erros reconhecidos que, ipso facto, se convertem em auxiliares da verdade. Quer dizer, em todos os autores que nós estudamos, sempre galgando, sempre conhecendo mais a verdade. Segue o nosso amigo Ortega das Massas e vai para um terceiro postulado, que é... Cadê o bendito? O terceiro postulado. A série dos filósofos surge como se um único filósofo que tivesse vivido 2.500 anos, durante todo esse tempo, seguisse pensando, ou seja, aquela continuidade que nós falamos anteriormente. Tá? É um terceiro aspecto, no qual o passado filosófico se nos revela como uma ingente melodia de experiências intelectuais pelas quais o homem passou. Ele não pode ser negado. E, por último, achei. A nossa filosofia é de uma forma que porque está montada sobre os ombros dos anteriores, como esse número da torre humana que os acrobatas fazem num circo. Né? É uma figura que está sempre perseguindo. É uma figura que, considerando o que a gente já mencionou aqui dessa continuidade, desse fazer, ou melhor dizendo, desse estar fazendo, bem num gerúndio mesmo, coisa bem espanhola. A filosofia passa por isso. Você olha para aquele amontoado, você olha para o chão que você percorreu, você vê uma série de erros, mas dentro desses erros você pode observar que existe todo um conteúdo verdadeiro. Dentro desse conteúdo verdadeiro você busca tudo aquilo, você toma posse de tudo aquilo, e quando você observa, é como se você fizesse parte de toda essa cadeia dialética, né? De todas essas preocupações. No fim das contas, você se observa como mais um em toda uma estrutura
filosófica. Talvez a gente pudesse colocar aqui a condição, né, que os estudiosos, se eles se aprofundam, são intelectuais. E o passo de intelectual para filósofo é ter consciência do andamento da história, né? Porque se você percebe o andamento da história, você vai pegando as grandes teses da época, você vai pegando o que foi importante, o que foi refutado, e o que virou isso, o que virou aquilo, para onde que foi. E o filósofo, necessariamente, ele precisa conhecer, não tudo, porque é impossível disso tudo, né? Mas ele precisa ter conhecimento dessas coisas para ser filósofo. Porque senão ele vai cair em qualquer bobeira que a gente falou no começo e vai estar sendo refutado por autores que já estão mortos. O tempo todo. E não adianta dar risinho de senhoritas que cobram por favores sexuais, dizendo, isso daí é antigo, isso não sei o que, isso não pode usar mais. Cara, o bicho morto tá fazendo mais que você. Sim, e se tá morto e a gente tem acesso, é porque ele tá imortalizado. Então... E você não, você vai ser esquecido depois que seu exato. tweet passar da timeline de alguém. E quando até você vai esquecer dele. Até você vai esquecer dele. Eu acho que deu uma perspectiva geral. Sim. Como mencionamos, não era a intenção de dar uma aula de história da filosofia, mas mostrar para vocês o quão importante é estar instigar, né? par da história da filosofia. Até eu fiquei instigado agora. Estamos aqui para deixá-lo assombrado. Maravilhado. Tobias dá aula dessa matéria na faculdade. Quais indicações você dá de leituras ou de autores, mesmo de cursos, e quais não? O que é bom, o que é ruim? Eu vou começar com algumas histórias da filosofia que você tem que correr delas. Primeiro, corra de todo e qualquer livro didático que você leu na sua vida ou que você tenha guardado que seja relacionado à filosofia. Corre igual o demônio da cruz. Por quê? Porque aquilo é um recorte ínfimo. Até porque você tem aula de filosofia uma vez na semana, né? O governo acha que isso daí é possível para você dar pelo menos uma noção histórica, mas é impossível para você terminar de falar com a mínima capacidade de um período histórico. Quiçá você passar o ensino médio falando uma vez por semana. Durante 50 minutos. 45, porque tem todo o período de organização ali. Falar 45 minutos para uma plateia de adolescentes dopadas de hormônio que só querem saber de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de... Então, não dá. Então, tudo quanto é livro didático, corra, saia, fuja. Não presta. Como diria o pensador, né? Agora, ele entendeu. Tem uma história da filosofia que foi recentemente editada e que necessariamente ela tem um salto. Então, por isso eu não a recomendo sozinha. Talvez eu possa usar para estudar contemporâneos e tal, mas entenda bem que o autor faz um salto grotesco, ele explica muito pouco sobre a questão dos antigos e já salta para os modernos. Não trata ali de quase nada do medievo, né? Com o medievo desse cara aqui é só tipo livro didático. Então ele trata muito dos modernos contemporâneos, que é a história da filosofia do Will Durant. Eu queria perguntar se era ele, né? É o bendito. Então ele tem um salto cronológico, ele peca justamente em uma daquelas coisas que nós comentamos aqui, que é essa continuidade e tal, né? Então o Will Durant pelo menos não sozinho, tá? Tudo que você for ler desses ruins aqui, leia sempre com aporte de outras coisas. E a história da filosofia do Bertrand Russell, que ela tem graves problemas, inclusive de interpretação de autores, por conta de um viés ideológico que ele possuía. Então, até mesmo Platão, para ele ali, é filósofo ruim, e tudo que vem antes da modernidade, para ele é ruim, e tem essa problemática. Então, essa parte antiga com ele não vale um piqui ruído. É ruim. Agora sim, para você estudar de forma séria, cara, todo mundo já sabe, vê aí todo mundo comentando que você tem a história da filosofia do Reale e do Antícere. Antes ela parecia livros didáticos, assim, na sua edição, e eram em 7 volumes, tá? Agora ela já está editada, tem uma nova edição em 3 volumes, e você pode comprar e ser feliz demais estudando esse negócio. Você tem um livrinho que também ganhou uma edição recente, que é a Noções de História da Filosofia do Padre Leonel Franca. Ele é a síntese da síntese,
mas ele tem uma continuidade importante e tem alguns insights dele, alguns comentários dele, que você pode gostar ou não, né? Alguns, inclusive, eu não gosto, né? É simplista, mas em questão de síntese, vale a pena você ter para uma consulta rápida para saber do que está acontecendo e o que está falando. Você tem uma outra história da filosofia muito completa, que está ganhando edição agora em português, que é a história da filosofia do Copleston, né? Brabíssima. Sim. 2 volumes, né? 3 volumes, não sei. Acho que ela vai sair em 3 ou 4. Negócio... Do Copleston eu já li um livro específico sobre a história da filosofia medieval. É muito bom, ele dá uma noção de continuidade, né? de historicidade muito boa. Estou esperando só conseguir o dinheiro suficiente para eu comprar essa nova. Mas pelo que eu já li dele, o autor ele é muito sincero, muito honesto, intelectualmente gabaritado para fazer o que ele está fazendo. Então, leiam o Copleston. Você tem uma coleção de histórias da filosofia de uma editora espanhola que chama Eunza, né? Que é do pessoal lá de Pamplona, essas coisas assim, sabe? Então, tudo o que vier dessa coleção de lá você pode ler. Aí é a história da filosofia antiga, medieval, moderna. A moderna eu li para um curso na faculdade e achei fenomenal. O cara, o Víctor Sánchez Santa Cruz, o autor, o cara destrói. E também relacionado à filosofia só moderna, você tem uma história da filosofia, uma breve história da filosofia do Roger Scruton. Existe uma edição dela horrível em português, que é uma da capa vermelha, que é uma edição mais antiga, e tem uma mais nova que tem a capa azul, né, que é de Descartes e Wittgenstein, que está escrito na capa. Essa compensa comprar, a outra antiga não. A antiga o tradutor foi tão maldito que ele suprime partes do texto. É um desgraçado. Né? E por fim, talvez um dos textos mais gostosos de se ler com relação à história da filosofia, a história da filosofia do Julián Marías. Não podia faltar nosso orteguismo cultural aqui para vocês. Né? Vale procurar ela em sebo, que é onde você vai achar. Né? E senão, não tem uma nova edição dela. Né? Não tem uma nova edição, estamos esperando aí as editoras fazerem esse grande favor à humanidade brasileira. Né? Ajudar-nos um pouco com o nosso barbarismo. Então, você vai passar e voltar isso daí, porque nosso tempo já acabou e eu não posso ficar mais falando dicas para vocês. Olha, é o seguinte, quem dá salto é canguru. Filosofia não. Filosofia não. Tenha em mente a noção de continuidade. Então, guarde isso aí, tá certo? Olha, se você gostou, compartilhe com seus amigos, tá? Segue aí o nosso perfil no Spotify, no YouTube também. E compartilha, manda para os outros. Se você não ouviu os outros episódios, escute, vale a pena. Né, só coisa boa. Você pode escutar enquanto está no carro. Se você mora numa metrópole e demora 40 minutos para chegar em casa. Se você mora na cidade pequena, então você pode escutar, sei lá, a qualquer hora. Não tem desculpa, bicho. É só você pôr um fone e acabou. Acabou. Faz isso aí. Tá certo? Vai capinar o quintal lá. Bicho, não tem erro não, tá? Olha, um grande abraço e fujam do sol quente, tá bom? Muito bem, meus caros. Muito boa tarde. E não fiquem palpitando demais quando estiverem bêbados. Abraço.